Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal, um complemento aí do vídeo da manhã, né? Que eu pretendia fazer o vídeo em um só com todos os jogadores do elenco do Corinthians 2022 que participaram ou ao menos foram relacionados nas partidas do Timão durante os campeonatos, né? Paulistão, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, né? Enfim, acabou ficando só a linha de defesa ali, né? Zagueiros, laterais e os goleiros, né? Mas continuando o vídeo, né? E aqui aproveito que para caso não tenha visto o vídeo anterior, veja aí o que eu achei dos jogadores do Corinthians, né? Uma análise de todos os jogadores, tá bom? Todos que entraram em campo aí ou foram relacionados e o que eu achei no campo, se foram injustiçados, se jogaram bem, se jogaram mal, esse é basicamente o estilo da análise, tá? Vamos continuar aqui, cara, vamos para a linha dos volantes, tá? Primeiro aqui da lista é o Gabriel que foi embora logo cedo, né? O Gabriel volante, tá? Que foi pro Inter. Não dá pra falar muito dele porque ele foi negociado logo, nem sei se ele entrou, nem lembro. Mas eu lembro que ele estava relacionado no jogo quando tava o Silvinho ainda, naquelas 3 primeiras partidas, né? Enfim, o volante foi negociado logo, já saiu do Corinthians, acho que a gente não precisa falar muito sobre ele, né? Cantillo, cara. Cantillo, esse ano ele foi aproveitado até pelo Vitor Pereira, né? Principalmente ali num período ali do mata-mata da Copa Libertadores, onde o Maicon se machucou, o Duqueiroz se machucou, né? O Paulinho tá machucado desde o início da temporada. E o Cantillo, que era uma das últimas opções, né? O Vitor Pereira tinha até falado que o Cantillo não estava marcando bem, tem na intensidade que o Vitor Pereira queria, né? Ficou até uns jogos sem ser relacionado, né? Ele teve sim as oportunidades dele no Corinthians esse ano, né? Ele jogou até que bem na Bombonera, até ter sido expulso, né? Contra o Boca. Isso acho que foi na fase de grupos ainda, né? Porque ele jogou depois do jogo todo da Bombonera no mata-mata. Eu acho que foi isso, né? Se eu não tô enganado, ele foi expulso na fase de grupos, lá na Bombonera. Mas no segundo jogo ele jogou. Até pelo todo o contexto que eu disse aí, né? Mas o Cantillo, ele tem uma posição muito específica, né? Ele é o primeiro volante, só que ele é aquele primeiro volante mais armador, né? Ele constrói por trás, é o cara do lançamento, é o cara que vira o jogo com qualidade, né? Ele procura o ponta, ele procura ali o lateral que se apresenta no campo de ataque, né? E, enfim, é uma posição muito específica, né? O problema dele que eu vejo é quando tem uma marcação muito alta em cima dele ali, ele acaba sendo um cara meio que inútil, né? Porque ele não é muito rápido para conduzir a bola, né? E se deslocar para frente, né? Então ele fica refém desses lançamentos, que são praticamente perfeitos, né? O cara é muito especialista nisso. Porém, eu concordo que às vezes falta um pouco de combatividade dele, né? Eu acho que numa posição dessa, no futebol moderno, não tem como o cara não ser combativo. Tipo assim, ele pode ter a característica de se apresentar no ataque, de ter a característica lançadora, mas ele precisa ter o condicionamento físico ali e a característica de combater também, cara, de ter um bom desarme, porque o cara faz o primeiro combate ali na frente da grande área, né, na última linha ali, né? Então o Cantillo lida com esse problema, né? Estão falando que ele pode ser negociado, né? Até porque o Corinthians trouxe o Romero para 2023. Eu acho que tá com 6 estrangeiros no elenco, né? O El Romero, o Balbuena, Cantillo, o Bruno Mendes, né? Tem o Rafael Ramos, já são 5. Quem que seria o sexto aqui? Tem mais um aqui, né? Só não sei, esqueci agora quem que é o outro aqui, mas tinha 6 estrangeiros, teria esse problema, né? No elenco, né? Enfim, depois a gente lembra aí quem é o sexto. E o Fausto, né? Fausto Vera seria o sexto. Então, todo jogo, algum deles não poderia ser relacionado para os jogos aqui domésticos, né? Aqui dentro do Brasil, né? Enfim, Cantillo acho que deve ser negociado, né? Corinthians que conta ali com volantes ali que não deram muito certo, né? O Cantillo começou bem, ele deve ser um dos que deve vazar. Enfim, Xavier também parece que não vai ficar para 2023, o contrato dele acaba em janeiro, parece, contrato meio louco, né? Ele deve ser negociado não, né? Vai acabar o contrato dele. Acredito que ele deva jogar em algum time da Série A, né? Um Grêmio da vida, um Inter, sei lá. O Xavier, que eu esperava bastante dele, tá? Ele é um primeiro volante clássico ali, marcador, pegador. Só que todas as chances que ele teve, tanto com o VP, tanto com o Silvinho, tanto com o Wagner Mancini, ele sempre ramelou na chance que ele teve. Entregou um gol, fez um pênalti, enfim, desatento, né? O Xavier teve esse dogma aí, né? Esse estigma aí negativo, né? Então vai vazar também. O Rony, cara, quando ele se machuca lá em 2021, né? Ele fazia parte daquela trinca, né? Junto com o Cantillo e com o Gabriel. Antes das contratações do Corinthians 21, né? Juliano, Renato, né?
Então ele era titular daquele time. O Rony nunca foi um primor técnico, né? Mas ele sempre agradou pela vontade que ele tinha, né? Muito combativo, né? Sempre correu muito dentro de campo. Porém ele erra muito passe, né, cara? Ele tem alguns déficits técnicos ali que eu nem sei como é que ele se tornou um jogador profissional, né? Mas enfim. E no ano de 2022, né? Eu vou falar por mim, tá? Mas acho que a grande maioria do pessoal que assistiu o Corinthians em 21 achou que ele poderia ser um ganho técnico ali no meio campo, né? Pelo menos para entrar no segundo tempo, agora com 5 substituições, né? Manter o time energizado. E o Vitor Pereira sempre gostou dele, né? O Rony teve algumas oportunidades sim com o Vitor. Claro, ele estava sempre atrás do Fausto, ficou um tempo atrás do Cantígio, mas ele atrás do Maicon, atrás do Du, só quando não tinha ninguém ele jogou, né? Eu acho que o ponto alto dele, cara, foi quando ele foi requisitado na partida de ida da Libertadores contra o Boca, em Itaquera. O jogo acabou 0-0, que o Roger Guedes perdeu um pênalti. O Rony, ele fez o papel de primeiro homem, né? O Corinthians estava sem ninguém para aquela posição. E eu gostei que ele jogou muito sério aquele jogo. O Corinthians não jogou muito bem, mas o Rony parecia que estava com uma arma na cabeça, né? A própria torcida estava desconfiada dele, achando que poderia ramelar, entregar a paçoca, né? Mas ele representou. Acho que ele fez um bom jogo, tá? Se tratando do Rony. Mas ele... assim, ele é da base e tal, o pessoal tem aquele cuidado, outros não, né? Mas ele não é muito bom, tá ligado? Não sei se fica pra 2022. Eu não vi nenhum rumor de que ele ia vazar. Capaz de ele participar do elenco aí do Fernando Lázaro, né? O Rony aí que é um garoto muito bem querido ali no elenco, né? Super comprometido. Mas eu acho que falta um pouco pra ele, tá? Falta muito, aliás, né? Ele até pode compensar na vontade, na garra, mas você precisa, principalmente pela posição dele, né? Ele cumpre o papel de primeiro volante, mas ele é mais um meio-campista, né? Tanto é que quando o Vitor Pereira tinha as peças à disposição e quis usar o Rony por livre e espontânea vontade, o Rony jogou como aquele segundo meio-campista, né? O segundo volante, né? Destravado. Ele pegou ali a posição do Duqueiroz muitas vezes, né? Beleza, Duqueiroz evoluiu muito. O Duqueiroz já havia sido lançado pelo Pequeno Silvio, né, na temporada de 21, fez um bico na lateral direita, jogou algumas vezes de segundo volante, né? Que tava aquele impasse de quem seriam os dois volantes depois das contratações do Corinthians, quando chegou Renato e Juliano, né? Então ficou um tempo o Gabriel e Duqueiroz, ficou o Gabriel e Rony, enfim. O Duqueiroz jogou até de primeiro volante, né, para deixar Juliano e Renato como os meias na frente. E o Duqueiroz se encontrou como segundo volante, né? O VP gostava muito dele, o Duqueiroz tem uma capacidade física muito grande, né? Ele jogou quase todos os jogos do Corinthians essa temporada, né? Tava sempre disponível. Quando se machucou, a gente ficou igual louco, né? Nas partidas contra o Boca, que ele não estava disponível, estava com uma lesão na coxa. E muito se falou também, já no final já, o pessoal começou a criticar o Duqueiroz e tal, né? E assim, eu entendo que o Duqueiroz tem a parte defensiva e a parte da movimentação ali praticamente impecável, tá ligado? É um segundo volante muito completo, muito disposto e faz os movimentos certinhos. O meu problema com ele é tomada de decisão com a bola, cara. Ele marcou uns golzinhos agora no final da temporada, né? Meteu o gol contra o Flamengo, meteu o gol contra o Boca no começo do ano, né? Meteu um gol também, acho que foi contra o Coritiba. Acho que foi contra o Coritiba, fora de casa, né? Só marcou gol fora de casa, né? E ele tem um déficit ali na finalização. Poucos chutes dele vai na direção ao gol, né? Impressionante como ele não consegue acertar o gol. Os passes decisivos, né? Aquele contra-ataque fulminante, onde é só fazer o básico, né? Rolar para um ponta, rolar para um meia, ele tem uma dificuldade. Eu vejo que ele sempre encontra o Roger Guedes, uma enfiada de bola, assim, um passe que seria magistral, mas geralmente a zaga corta. Mas ele é um dos poucos que vê essa movimentação do Roger no facão, né? Nesse time do Corinthians, que é muito pouco aproveitado. Mas o pessoal pegou bastante no pé dele, né? Eu critiquei ele algumas vezes, achei que ele jogou mal, mas na minha concepção é uma peça fundamental nesse elenco do Corinthians, principalmente sendo o elenco mais velho, né? Eu vejo ele como fundamental. Muitas pessoas queriam ele no banco e tudo mais, mas o Duqueiroz eu acho que ele sempre provou o valor dele e sempre competiu muito, né? Eu acho importantíssimo, principalmente no futebol contemporâneo aí, onde você precisa de muito vigor físico, né? Eu acho que ele vai sair, parece que no meio do ano, né? Tudo indica aí que o Corinthians conseguiu contratar o Yuri Alberto e o passe ao contrário, né? A contrapartida dessa negociação é que o Corinthians colocou o Duqueiroz e o Robert na negociação, mandando eles para o Zenit, né? O Robert iria agora em janeiro e o Duqueiroz no meio do ano, no começo da temporada lá, né? Na janela de verão deles lá, para o Zenit, né? Enfim. Paulinho.
O Paulinho se machucou muito, ele se machucou logo no começo da temporada, né? Uma lesão séria no joelho, rompeu os ligamentos, né? A gente perdeu praticamente o Paulinho a temporada toda. O Paulinho que foi o grande reforço do começo do ano pro Corinthians, né? Tava sem clube, já tava treinando no Corinthians, né? Fechou por 2 anos. E o Paulinho voltou um pouco mal, eu acho, tá? Ele meteu os golzinhos dele, porque o Paulinho ele é muito fora de série. Mas eu acho que ele poderia estar melhor fisicamente, parecia meio pesado, né, e tudo mais. Vamos ver se ele se recupera para 2023, né? Paulinho aí, um dos grandes ídolos do Corinthians aí dos últimos anos, né? Campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão do mundo com a camisa do Timão, né? Ele acaba sendo um reforço para 2023, né? Só vamos ver como é que ele volta, se essa lesão não deixou deixou coisas, né? Deixou coisas negativas, né? Geralmente quem machuca o joelho volta mal, né? Sequelas, né? Essa é a palavra. Volta mal, não volta sempre igual, né? Então, torcer para que ele seja um caso diferente aí, que se recupere e volte a brilhar a camisa do Timão, né? O Maicon é mais um que sofrendo. O Corinthians teve muito problema com o departamento médico esse ano, não só com lesões musculares, mas com todo tipo de lesão. O Maicon mesmo quebrou o dedinho do pé contra o Flamengo na Libertadores. O Maicon que chegou até para ser esse camisa 5, né? O primeiro volante. Eu entendo que ele jogou melhor numa linha à frente ali, né? Quando ele tinha um impasse ali, o VP, né? Pelo que eu via, né? Ou o Maicon jogava de primeiro homem, ou ele jogava no meio campo, mas na esquerda, né? O meio campo esquerdo. E é onde o Renato joga, né? Então era meio difícil colocar todo mundo para jogar nesse time. Como eu até disse em alguns no vídeo da diretoria, né? Parece que foi um elenco mal projetado, né? Que você não tinha um camisa 5 ali. Você tinha vários caras que faziam a 5, mas eles tinham outras posições como primárias, né? O Maicon mesmo é o segundo volante, né? Ele faz o primeiro, mas ele é o segundo volante. E se machucou muito, né? Não conseguiu se recuperar, não conseguiu entrar em forma, né? Nas partidas mais importantes do ano do Corinthians ele não esteve disponível. Parece que o Corinthians aí vai negociar um novo empréstimo com o Shakhtar, né? De uma temporada. Vai desembolsar uma grana aí para que ele fique. E esperamos que o Maicon tenha um 2023 melhor, né? Mas é um cara que eu acho que é fundamental para se pensar em alguma coisa para 23, né? Fico feliz que ele fique, é um cara novo também, identificado com o Corinthians e tudo mais, né? E 2022 não foi legal, né? Ele marcou 2 gols contra o Boca na fase de grupos, né? Eu tava na arena esse dia, os únicos 2 gols do Maicon no ano, nesse retorno, né? Eu tive a felicidade de ver ele fazendo, né? Que ele volte a marcar gols pelo Corinthians e que fique mais ativo, né? Fausto Vera, né? Fausto Vera, a contratação do Corinthians aí que mais cara do ano, né? O Corinthians teve que desembolsar uma grana nele, pegaram o dinheiro do João Vitor que foi vendido e investiram no Fausto, que veio do Argentinos Júnior, né? É um argentino que joga pra cacete, né? Tá sempre muito bem fisicamente, joga a maioria dos jogos, nunca tá cansado, faz primeiro volante, de fato, ele é um camisa 5, tem uma ótima virada de jogo, passes rápidos, passes que progridem, né, a jogada, né? Então o Fausto Vera foi uma baita contratação do Corinthians para esse ano, né? Que foi o nome que o VP pediu para que viesse ao Corinthians, né? Ele também joga numa linha um pouco mais à frente, né? É um cara que arrisca bastante pro gol, ainda não fez o golzinho dele, mas é um cara que finaliza bastante, né? Vamos torcer aí para que os chutes de fora da área dele sejam correspondidos agora em 2023, né? Mas foi um ano muito bom do Fausto, tá? Dominou ali a camisa 5 ali do Corinthians, né? A posição de camisa 5 ali. E se tornou um xodózinho do Rei da Fiel desse segundo semestre, né? A galera gostou muito dele e ele parece que estava um tempão já no Corinthians, né? Foi uma baita temporada do Fausto Vera. Agora vamos pros meias, né? Os meio-campistas. Começando aqui pelo Breno, né? Esse Breno é um menino da base aí que não teve nenhuma chance no time titular. Ele foi relacionado 1 ou 2 vezes, nem vou comentar sobre ele aqui, mas parece que ele vem jogando bem na base, né? Capaz esse ano no Paulistão ele ter alguma chance. O Biro, né? O Biro, o garoto, teve uma chance naquele 4x0 pro Fluminense, ele entrou em outras partidas, né? É um cara do drible, é um cara do 1 contra 1, ele jogou centralizado, mas também jogou pela ponta direita, né? Ele é canhotinho. Ele também na base fazia lateral esquerda algumas vezes, né? Inclusive quando o Mancini subiu ele pro time titular lá em 2021, ele veio como lateral esquerdo, né? Mas não teve nenhuma oportunidade. Esse ano ele teve, senti que ele sentiu um pouco jogos, mas é um garoto sem qualidade, tá? Acho que o Corinthians precisa lapidar ele, precisa dar mais oportunidades. Eu acho que ele vai se soltando no profissional, né? É um garoto com muita personalidade, que tem o drible como ponto forte, né? Ele também dá uns passes maneiros também. Acho que esse ano ele tem tudo pra até ficar mais presente ali, né? O Corinthians talvez não contrate mais meias pro ano. Vamos ver como é que vai ser a janela do Corinthians. Ele pode ser uma opção aí durante o ano se ele evoluir, né?
Outro cara que também que não teve chance é o Matheus Araújo. Esse maluco na base do Corinthians faz uma cota já. E ele nunca tem chance no time titular, né? Ele foi também chamado da época do Mancini. E, por exemplo, o Biro passou na frente dele, ele foi chamado antes. E ele nunca teve uma chance. Eu não sei se eles não conseguiram encontrar uma posição pra ele, ou se ele é mimadinho, eu não sei. Tenho essa suspeita, né? De que talvez seja um cara mais difícil de conviver, ou que seja meio perninha, né? Mas ele também não teve nenhuma chance. Vamos ver se esse ano ele vai ter. Luan. Luan, né, um dos maiores pepinos da história do Corinthians aí, né? Tava sempre com desconforto na lombar, né? O VP até ficou puto com ele na época. Depois foi emprestado pro Santos, né? Fez uma temporada lá, mas pelo Corinthians esse ano eu não me lembro se ele chegou a jogar. Acho que ele jogou um jogo só ou dois, mas foi mal também, como nas últimas temporadas. O Luan, que é uma decepção tremenda, né? Eu nem sei dizer se é uma decepção, porque acho que seria, na verdade, seria surpresa ele ir bem no Corinthians, né? Porque os últimos anos dele no Grêmio, antes de ir pro Corinthians, já estavam mal, né? Ele ganha muito, né? Complicada a situação do Luan, né? Mas esse ano, mais um ano péssimo do Luan, né? Juliano. Juliano que foi o primeiro das contratações dessa mudança de postura do Corinthians no mercado, né? O Juliano começou ali como meia esquerda, depois chegou o Renato, né? Eu acho que a principal dificuldade do Juliano nesse time, cara, é porque ele faz uma posição que o Renato Augusto é o titular. Os dois, eu acredito, vendo jogos, que eles fazem o meio campo ali, mas é mais pelo lado esquerdo, até pra deixar o pé trocado, pra bater pro gol, achar um passe em diagonal, né? E às vezes que o Juliano jogou, ele jogou do lado do Renato ali, fazendo mais o lado direito do meio campo. É claro que isso pode mudar durante a partida, eles se entrosarem ali de uma forma. O Fernando Lázaro, antes de chegar ao VP, ele tentou colocar o Juliano até como ponta direita, né? Fazendo aquele sistema que o Tite fazia em 2015, né? O Tite, ele jogava com Ralf, Elias, Renato e Jadson nesse meio campo, né? E o Jadson fazia o setor direito, ele seria o ponta direita, né? Mas aquele time era muito dinâmico. Eu acho que o Lázaro pretendeu fazer algo do tipo, né? Você coloca um extremo do outro lado, e no caso seria o Roger Guedes ou o próprio Willian, né? Que estava naquela época. Então, mas assim, o Juliano ele virou o 12º jogador. O Juliano foi fundamental na Copa do Brasil, fez vários gols importantes, inclusive na finalíssima contra o Flamengo, né? Mas ele nunca conseguiu cativar ali o VP a ponto de ser titular absoluto. Quando o Renato estava em baixa, ali no finalzinho da fase de grupos da Libertadores e início do mata-mata, Renato que convivia com uma lesão, o Juliano, ao meu modo de ver, ele era o melhor meio-campista que a gente tinha naquela situação. Porque até então a gente não sabia a gravidade da lesão do Renato, né? Que era uma lesão mais grave. Mas enfim, né? O Juliano aí nunca correspondeu. Renato Augusto, cara, o Renato, como eu disse, ele terminou 2021 muito bem, sendo o maestro do time do Corinthians, fazendo vários gols. Começou o Paulistão muito bem também, meteu várias caixas. Só que com o decorrer da temporada ele começou a ficar muito mal fisicamente, o Renato, né? Depois a gente foi descobrir que ele estava com problema na planta do pé, que ele sentia muita dor e realmente não estava rendendo. Ficou um tempão fora fazendo um tratamento, perdeu vaga no time titular, foi voltar já pro segundo semestre do Corinthians, né? Ele estava disponível já para semifinais e finais da Copa do Brasil. E o Renato é fora de série, né, cara? O problema do Renato é a gente não poder contar com ele sempre. Será que a gente vai ter ele bem para 23? Esse que foi o problema, né? O Renato, sempre que esteve à disposição, jogou bem. O problema é ele estar à disposição, né? Então, fica essa questão da parte física do Renato Augusto. Vamos para as pontas agora, né? Gabriel Pereira foi negociado cedo com o Corinthians esse ano, né? Jogou 1 ou 2 jogos, ele jogou um pouco centralizado, um pouco de ponta. Foi negociado, não tem muito para falar sobre o Gabriel Pereira. O Wesley, menino da base, novinho, teve algumas chances com o Vitor Pereira também. Um ponto esquerdo, ele também é habilidoso, novinho, né? Vamos ver se ele vai ter mais chances, assim como o Bira, assim como o Breno, o Matheus Araújo essa temporada, né? Matheus Vital. Matheus Vital que foi pro Cruzeiro, né? O Matheus Vital, cara, que quando ele chegou no Corinthians, o problema era achar qual era a posição dele. Depois de muito tempo a gente descobriu que ele era ponta esquerda. Só que o Vital, cara, ele rendeu bem na mão do Mancini. E é aquele rendeu bem um pouco mentiroso, né? O Matheus Vital, ele parece que ele é muito mais do que ele é, né? Ele dribla bem, tem ali é gingoso e tudo mais, né? Mas ele não vai pra frente, cara, não sei o que acontece. Não sei o que acontece, não sei se é o Corinthians o problema. Mas o Matheus Vital, ele é um ótimo reserva. Esse que é o problema, né? Ele sempre entra bem nos jogos, dá uma dinâmica diferente. Mas pra começar as partidas, cara, não dá. E eu não sei se compensa manter um cara desse no elenco, né? Que você não projeta ele pra ser titular, né? Então o Vital aí saiu do Corinthians, acho que não vai deixar saudade não, foi pro Cruzeiro. Mas um cara que jogou um jogo só, foi lá no Natel, voltou de empréstimo. O Natel muito ruim, né? Tava lá no Chipre, voltou, aí se machucou.
O Corinthians vai tentar negociar ele, né? Não tem muito a falar sobre o Léo Natel. Mantuan, que é a ponta esquerda e também segundo atacante, né? O Silvinho tentou usar ele como centroavante, falso 9, né? Na cabeça do Silvinho, um falso 9 é você pegar um cara qualquer de outra posição e jogar na posição de 9 ali e foda-se, né? E quem encontrou o Mantuan e gostava muito do Mantuan foi o VP, né? O Mantuan jogou de ponta esquerda, de atacante, de ala direito. O VP adorava o Mantuan e sua vitalidade, né? Sempre estava disponível. O Mantuan que no meio do ano foi negociado junto ao Zenit por empréstimo, ele e o Ivan, em troca do Yuri Alberto, né? Então, mas o Mantuan talvez volte, né? Vamos ver como é que fica os moldes da negociação. Não sei se o Corinthians vai emprestar, vai vender doar o Robert e o Du pelo Yuri Alberto, né? Mais um valor. Não sei se vai ser abatido com o Ivan o Ivan não, né? Porque o Ivan parece que vai pro Vasco. Não sei se o Mantuan fica no Zenit ou volta também. Vamos ver como é que fica a questão do Mantuan. Mas ele fez algumas partidas boas, deixou os golzinhos dele no primeiro semestre aqui do Corinthians, né? Deixou saudade até. Quando ele sai como titular do time. Aquela ponta direita que o VP achava, né, que o Willian e o Guedes, os dois eram ponta esquerda. Então o lado direito sempre esteve disponível, né? O Adson também é outro que fez os gols dele, foi importante, entrou várias vezes ao decorrer do jogo para fazer uma duplinha com o Mantuan, com o próprio Gustavo Silva, né? O Adson, que assim como os pontas do Corinthians, encontra aquele problema, né? Todo mundo que tá no banco entra melhor, né? Então, não sei se a parte física dele, mas ele não engrena, né? Não engrena. E os melhores jogos dele foi quando ele entrou ao decorrer das partidas, né, cara? Então, enfim, esse foi o ano do Adson, que também no finalzinho se machucou. Mas tá deixando a desejar. E pela idade dele, já não é mais um jovenzinho, né? Ele é jovem, tem 22 anos. Mas a gente já esperava uma realidade, né, cara? Enfim. Gustavo Silva também meteu uns gols importantes, vários 1x0 que se você for pegar na tabela do Corinthians do Campeonato Brasileiro, foi ele que fez 1x0. Gustavo Silva que ele é importante principalmente para manter o time rápido, né? Ele é um ponta-direita que vai até o final do campo, né? Cruza para trás, ele dá aquela profundidade pro time, né? Infelizmente se machucou gravemente aí. A gente não sabe como é que ele vai voltar para 23, também a lesão de joelho ligamentar. Enfim, muito triste, né? O que aconteceu com o Gustavo Silva, mas ele teve parte fundamental, né? Assim como o Adson e o Mantuan teve ali naquela disputa interminável pela ponta direita entre eles três, né? Durante o ano, o Gustavo Silva foi titular muitas vezes também. O Willian, né? O Willian talvez seja a maior decepção, né? Depois do Luan aí, né? No ano, né? O Willian que eu achei uma puta contratação, um cara de Premier League, né? Um cara muito rápido, driblador. Que eu não achei que ele tava jogando mal. Se você fosse ver as partidas dele, tudo bem, não marcou gols. Marcou um gol só a camisa do Corinthians de pênalti ainda, né? Mas ele deu algumas assistências, ele mudava o jogo, ele era um cara muito requisitado na partida, né? Mas saiu no episódio lá de violência com a família dele lá, né? Que foram coagidos e tal, ofendidos na rede social. Achei que ele vacilou, né? Ter ido embora. Acabou sendo uma frustração, né? Que era um cara que eu achei que ia dar muito certo pelo nível dele, né? Mas o único problema dele é que eu achava que o Corinthians ficava muito dependente dele na partida. Eu nunca entendi o motivo. Eu sei que era o melhor jogador do time, mas eu não entendia porque todo mundo desaparecia e tocava a bola no Willian e ver o que dá, né? Não achava uma ideia muito inteligente. Enfim. E o Roger Guedes, né? O Roger Guedes fez uma ótima temporada, cara. O Roger Guedes fez 15 gols, né? Ele foi artilheiro do time no ano do Corinthians, né? O Roger Guedes fez gols importantes. Quando chegou o Yuri Alberto, eles fizeram uma dupla muito boa, né? Os dois. Que dupla boa e maravilhosa, né? Esperamos aí que ele continue. O Roger Guedes que é meio chatão, né? Um cara assim que dá umas respostas atravessadas, mas sempre esteve disponível pro Corinthians, né? E acho difícil ele e o Yuri Alberto não ter vaga nesse time titular, tá? Vendo as opções atuais do Corinthians, né? Então o Roger Guedes, eu acho que ele correspondeu durante o ano. Teve aquele atrito com o Vitor Pereira, ele foi pro banco, depois voltou, reconquistou a posição dele, depois que o Willian vazou, pegou a 10, representou. Enfim, não foi muito bem nas finais contra o Flamengo, mas a maior parte do tempo o Roger Guedes jogou bem, né? Pra mim foi um bom ano do Roger, né? O Corinthians não ganhou o título, mas tem que se pontuar isso. Centravantes, cara. O Jô, que era o nosso único centroavante pivôzão do elenco, né? Velho, não estava conseguindo se readequar fisicamente, muito indisciplinado, né? Tomou uma comida de rabo do VP, depois pisou na bola, ficou sumido uns 2, 3 dias lá no casamento do Douglas Costa e acabou pedindo para sair do Corinthians, né, cara? Enfim, uma saída triste, né, pelas portas dos fundos. O jogo tinha tudo para continuar brilhando muito, né, no Corinthians, mas se desvirtuou, né, cara? Não conseguiu, enfim, render o quanto deveria, né? E acabou saindo, né?
Outra decepção foi o Júnior Moraes, que veio do Shakhtar lá, né? Nunca se readequou fisicamente, meteu um golzinho só. Parece que foi pedido do Vitor Pereira, né? O Júnior Moraes me incomodou muito, porque na época a diretoria do Corinthians falou que viria um centroavante de peso, de renome mundial, falou em Cavani, Suárez, Lewandowski, né? Diego Costa. E veio o Júnior Moraes aí, que deve ter jogado uns 10 jogos, mano, no máximo. Meteu um gol contra a Portuguesa Santista, contra a Portuguesa do Rio, tá ligado? Na Copa do Brasil. E o resto do tempo ficou machucado, a gente nem sabia qual era a lesão dele. E parece que o Corinthians quer recuperar ele para jogar 2023, né? Vamos ver se o Júnior Moraes rende, né? Tem o Felipe da base, centroavante, teve poucos jogos também. Eu achei ele ruim, tá? Pode ser também que seja nervosismo, menino novo, mas achei um centroavante fraquíssimo. Não sei se ele tem muito futuro não, tá? Não quero ser aqui o hater aqui da base, mas, pô, achei ele muito mal. Em compensação, o Giovani entrou bem, perdeu vários gols, né? O Giovani da base também, que o Corinthians contratou na base do Capivarian, pagou 3 milhões. Mas é um centroavante ali que joga de forma rápida, né? Também pode ser aproveitado nas pontas. Vamos ver se ele decola 2023, né? Ele esteve na Bomboneira, no mata-mata. Sempre jogou bem ali no razoável, cara. É um menino ali que parece que tem futuro. Alto, forte, novo, muito rápido, né? Vamos ver, né? Acho que para uma temporada de estreia ali da base, achei que ele foi bem, tá? Teve o Arthur Souza, que jogou um jogo só, tava se destacando na base também, o VP deu uma moral pra ele, não tem muito a se destacar também, teve pouca minutagem. E o último nome aqui da lista, né, até pro vídeo não ficar tão grande, já ficou, né? Que é o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto aí, um excelente centroavante, encaixou, o Corinthians estava com uma crise na camisa 9, né, cara? O Jô voltou, não deu certo, o Bocelli não deu certo, o Wagner Love antes disso não estava legal. Então o último centroavante decente do Corinthians acabou sendo o Jô em 2017. Então pra você ver o quanto tempo que passou, né? Desde lá teve Casim, teve Júnior Dutra, teve Jonatas, Roger, o próprio Gustavo, que viveu um período interessante, mas eu achava um péssimo jogador. Então o Corinthians viveu uma crise ali. Davó, né? Fez a 9 ele também. Uma crise absurda, né? O próprio Leonatel brincou ali na posição, né? E, enfim, o Yuri Alberto finalmente chegou. O Yuri Alberto fez 11 gols em, acho que foi 30 jogos, 28 jogos, uma média ótima, né? E o Corinthians está fazendo fundos e mundos aí para poder mantê-lo para 2023, né? Tudo indica aí que o Corinthians conseguiu fechar por 5 anos com o Yuri, dando o Robert e o Du. Não sei se vai ter compensação financeira, não sei como é que o Mantão vai ficar nessa história, mas é fundamental para 2023 o Yuri Alberto ali. Yuri e Roger Guedes são titulares absolutos nesse ataque, né? Enfim, fiel, ficou um pouco longo o vídeo, mas são muitos jogadores do Corinthians, né? Agradeço aí para quem ficou até o final. E deixa o like se puder, se inscreve no canal e vai Corinthians!